Oi, gente. Esse é o Paz e Bem dessa terça-feira. Eu tô aqui me arrumando, tô com esse bonezinho porque tá um frio. Eu gravo sempre na noite anterior. E agora eu me dei conta que eu fiz tanta coisa na segunda-feira que agora já chegou a noite e eu tenho que colocar o programa para vocês amanhã. Vou pedir desculpas primeiro. Eu não vou estar com vocês na comunidade. Eu sei que vocês entram me dando bom dia. Eu adoro, é muito caloroso. Mas amanhã é feriado em São Paulo. Não que eu celebre esse feriado, porque não celebro, mas é 9 de julho. E diante deste feriado, eu não vou estar disponível nem no Caminhos, nem aqui no Paz e Bem para fazer o bate-papo ao vivo. Mas depois eu entro, leio tudo do bate-papo, leio tudo que vocês anotaram nos comentários, porque isso aquece o meu coração nesse frio. E daí eu comento também. Então, mil desculpas, mas eu sei que a comunidade já se conhece, que tem aquela troca de carinhos e amor. Nossos avisos. Se você não tiver inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossas mensagens. Dentro das suas possibilidades, faça uma doação solidária. Sabemos que os tempos são difíceis. E agora eu vou ao Paz e Bem de hoje. Então, hoje eu escolhi alguns temas para a gente conversar. Primeiramente, eu vou pedir aquela sintonia com o mais alto, com aquilo que representa para cada um de nós uma força maior e que essa força nos conduza nesse caminho, nesse bate-papo de aprendizado, de amor e de alegria. Depois, eu queria sugerir para vocês, nós fizemos um bate-papo sobre espiritismo dialético no sábado com o Rafael Faé, que é uma liderança jovem. Ele é formado em Direito, mas é mestre em Filosofia. Vale a pena dar uma olhada nessa juventude que vem por aí. Também aquece o nosso coração. Hoje eu escolhi um tema que eu vou falar um pouquinho do Thom Yorke. Quem é o Thom Yorke? Vou pegar aqui minhas anotações, como você já sabe. É o Thomas Edward Yorke. Thom Yorke é um vocalista, guitarrista, é violinista, é pianista, é dançarino, é produtor, é compositor de uma banda de rock. Muitos de vocês provavelmente conhecem o Radiohead. E o que tem o rock a ver com espiritualidade? Geralmente ele toca guitarra e piano. O Thom é aquele que tem um problema no olho esquerdo. Ele se submeteu a 5 operações porque ele nasceu com esse problema nos primeiros 5 anos de vida e quase perdeu totalmente a visão, então ele tem um olho caído. Normalmente ele é notado dessa forma. Mas um dos sucessos do Radiohead é Creep, né? E tem um que é Hail to the Thief, que quer dizer saudações ao ladrão, que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo agora do juiz ladrão, ministro ladrão. Então, esta música, né, muita gente faz correlação, diz que o Radiohead, que sempre teve um ativismo político, assim como Rage Against the Machine, lançou na época por conta da eleição de Bush, em 2002. Eles nunca confirmaram isso. Mas vamos voltar aqui para o Thom. O Thom Yorke, ele lançou agora no dia 27, ele é uma figura muito culta, ele é politizado, ele é ativista, eu vou falar mais dele. Ele diz que ele não é o Bono porque o Bono consegue se relacionar com as pessoas e fazer alguma coisa mais assim, social e ele não consegue. Provavelmente ele daria um murro na cara das pessoas. Nós não estamos aqui fazendo apologia da violência, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Mas é uma pessoa que é um ativista político, que é vegetariano, que é defensor dos direitos humanos, que é ambientalista e dos movimentos anti-guerra, ou seja, tudo que nós estamos passando aqui no Brasil agora, e é uma voz internacional importante. Ele lançou um documentário, um curta, que se chama Ânima, Alma, por isso que eu trouxe isso aqui, e que muito me impressionou. Então eu fui buscar no histórico do Thom se ele tinha alguma relação com a religião, com a espiritualidade. O que eu consegui descobrir foi o seguinte: durante criança ele ia na igreja, mas ele achava muito chato, mas tinha liturgia, tinha aqueles métodos de adoração, e eu descobri que ele ia na igreja anglicana. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, o Eduardo Henrique é um doce de criatura, que seja chato, nunca fui. Mas estou dizendo a percepção dele nas biografias que eu encontrei do Thom Yorke. E depois ele flertou um pouco com o budismo, não sei qual tipo de budismo, mas ele se considera ateu. Só que o Thom, quando ele lançou o Ânima aqui no Brasil, ele deu uma entrevista para um desses jornais aí da imprensa golpista, eu vou colocar na biografia, mas não vou dizer o nome,
E nesta entrevista ele diz assim: os políticos de direita são os palhaços. Que a gente está vendo, que de certa forma são palavras do Tom York. E uma vez a filha do Bush foi ao show dele, ele falou assim: olha, ainda bem que eu não soube, que eu só soube depois. E se qualquer pessoa dessas de direita usar uma das minhas músicas para fazer campanha, eu processo. Ele tem um genuíno interesse por clima, mas nesse ânima dele, o que vem desse ânima que me chamou muita atenção? Primeiro, é um curta muito, muito artístico. Quem puder ver, tá numa dessas TVs aí que a gente assina por mês e vê todos os documentários da vida, mas eu também não vou fazer propaganda. Então, mas o que acontece? O Tom, ele sofreu por 2 anos de bloqueio criativo. E agora ele veio com o Anima e veio com um outro que se chama Suspiria, não chegou ainda no Brasil. Mas nesses 2 contextos, o que ele vai falar? Ele vai falar da ansiedade nesses 2 anos que ele não conseguiu produzir. E este Anima vem cheio de improvisos musicais, estéticos, improvisos corporais. Então ele vai expressando essa ansiedade num ambiente distópico. É isso que ele quer. E este ambiente de ansiedade, de distopia, nós estamos vivendo aqui. O Tom vai fazer essa produção com a sua namorada, que é uma atriz italiana chamada Dajana Roncioni. Se eu sei falar, deve ser Roncione, né? Mas eu não sei falar italiano. Eu sei falar algumas línguas, mas não sei italiano. E quem dirige é o Paul Thomas Anderson, que é um amigo de longa data, é um cineasta super conhecido. Mas ali não tem diálogo, não tem poesia, porque uma coisa que o Tom York vai dizer é o seguinte: olha, eu queria sair da pressão de ter que fazer poesia, eu ter que fazer letra, então eu só queria música e dança, como uma coreografia de um belga fascinante que é o Damien Jallet. E ali, por exemplo, no filme Suspiria, que eu não sei qual vai ser o nome no Brasil quando chegar, tem a dança do medo, que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo, de incerteza, de ansiedade política, de medo. E os cenários são lindíssimos, da República Tcheca, mas o Tom, ele vai trazer muito esse contexto. Conforme eu fui vendo aquilo, eu fui lembrando uma dança espiritual, que eu vou falar daqui a pouco, por isso que eu tô ligando tudo isso com espiritualidade. Mas eu também fui lembrando de quadros que são muito comuns hoje em dia, que é a síndrome do burnout. Não estou dizendo que o Tom teve isso, porque eu não sou médico e nem poderia diagnosticar através de uma entrevista. De entrevistas que eu li dele e vi algumas na internet. Mas a síndrome de burnout, que já chegou a me pegar, e acho que recentemente, ou até agora, eu talvez ainda esteja num processo de burnout, é aquele desejo por alto desempenho que o portador acaba medindo a sua autoestima pela sua capacidade de realização e sucesso. A grosso modo, eu não sou psicóloga, eu tenho uma pós-graduação no exterior em psicologia, mas mais aplicada a contexto de trabalho. Mas o que acontece é que nessa síndrome de burnout, professores também estão muito, e profissionais de saúde estão muito próximos dessa síndrome, e no Brasil atual mais do que nunca, existe um sintoma variado, né? Muitas vezes dor de cabeça, tontura, tremor, sintomas gástricos, de sono, oscilação de humor, enfim, cada um vai ter aquilo que o seu organismo estiver mais propenso. Mas é resultante de um período de esforço excessivo, de muito trabalho, com pequena recuperação, e assim, discorda-se da natureza da síndrome, mas o importante é que ela esgota. E em tempos de crise, mais ainda, talvez nós estivéssemos vivendo agora um burnout, que eu fiquei pensando, um burnout político, mas também um burnout, muitas vezes, espiritual. Porque as pessoas estão ficando tão cansadas de ver tanta política inadequada, tanta atitude e comportamento fora de qualquer coisa normal, tanta a carga de trabalho excessiva para conseguir empatar as contas, enfim, de lidar, tem um sentimento de frustração muito grande, de exaustão, de estresse, de incapacidade, que muitas vezes talvez nós estejamos lidando com o burnout do espírito, com o esgotamento das nossas potencialidades. E aí eu fui para o Livro dos Espíritos, que é a nossa referência dentro do espiritismo, né? Allan Kardec organizou e teve um método todo para isso.
E aí já tem uma pergunta 471 que eles dizem assim: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima insatisfação sem que conheçamos a causa, nós devemos atribuí-la unicamente à disposição física? E aí os espíritos respondem o seguinte: é quase sempre efeito de comunicações que inconscientemente entrais com os espíritos ou daqui com eles estiveste durante o sono. E nós espíritas acreditamos nisso, acreditamos nessas relações, e essas relações dentro desse curta do ânima, elas ficam muito aparentes. Para um espírita que está assistindo aquilo, você tem a certeza que você está vendo uma relação espiritual, até da forma como é filmado, e o Tom vai dizer que muita coisa veio para ele durante o sono, então nada disso é por acaso. E essa questão do mundo, né, dos espíritos e da influência do mundo corporal, nós temos inclusive um programa, se não me engano eu fiz com o Orfano, Caminhos do Espiritismo, eu indico aqui na bibliografia para quem quiser olhar. Então os espíritos, eles acabam nos atraindo, né, para essa questão do pensamento, tem uma força muito, muito grande. E daí, aqueles que são médiums, mais ainda. Agora nós estamos estudando o livro dos médiuns no Caminhos do Espiritismo. Então, nossa alma vai entrando nessa sincronicidade, se assim eu posso dizer, com os espíritos superiores, inferiores. E quando nós, dependendo dos espíritos que nós entramos em contato, nós vamos ter uma determinada manifestação das nossas ansiedades, dos nossos medos, né? A Dora Encontre, que é minha mestra, minha professora na pós-graduação e uma pessoa a quem eu sigo, uma intelectual brilhante, ela já esteve conosco aqui, ela nos diz o seguinte, que o espiritismo, ele é uma revolução de paradigma, no sentido que existe uma interferência do mundo espiritual na construção do pensamento humano. Há um diálogo, um constante debate de ideias entre encarnados e desencarnados que participam. E a doutrina vai ligando essas questões do conhecimento. Neste documentário, nesse curta, no Ânima, eu senti exatamente isso, através da dança, da música, eu senti a ansiedade, a dor, a beleza, tem uma hora que é uma hora de amor, tudo através da arte. Porque nós, com essa tecnociência, com a tecnologia, com a tecnoarte, né, que fala, muitas vezes nós ainda escondemos em todo esse mundo uma fragmentação nossa. Uma fragmentação onde existe muita solidão presente, que gera essa ansiedade. E esse momento de aparente globalização, mas que para muitos é de globalitarismo, que é uma espécie de militarização do global, e que nós vivemos aqui, onde nós achamos que dominamos as ferramentas de comunicação, mas no fim nós acabamos muito mais sendo dominados, traz dentro dessa lógica global, nós acabamos... como a lógica global vem de cima para baixo, vem hierarquizante, muitas vezes nós perdemos contato com a horizontalidade. Isso está no livro Espiritismo e Globalização, que eu já citei algumas vezes aqui, do André Pereira. E a questão da espiritualidade é que nos permite ser resistência nesse momento, desse globalitarismo, porque nós vamos transcendendo a matéria, independente da nossa crença, ou mesmo para aqueles que não têm crença, como os ateus agnósticos que estão conosco aqui no Paz e Bem. E aí, nesse momento, nós entendemos o quê? Que nós não fazemos parte dessa luta de bloco econômico contra bloco econômico, de nação contra nação, porque nós começamos a nos olhar e sentir nessa estabilidade da comunidade, do canal, nós começamos a sentir uma segurança cósmica, ou seja, saímos de um estado de ambivalência e não entramos num estado de insensibilidade. Isso é importantíssimo, porque passa a ser um alicerce da construção de um novo paradigma, que pode ser espírita ou pode ser de qualquer outra espiritualidade. É uma fé que anda com a razão, uma fé que questiona diariamente o horizonte cultural onde está inserida. Mas
como diz o York, eu não aguentava mais cantar as mesmas letras, repetir os mesmos shows, então eu precisei parar, não consegui produzir mais nada para eu sair da opressão, para eu ter essa nova experiência, essa nova experimentação. Então, para nós que estamos inseridos nesse contexto que nós estamos vivendo, nesse momento social, político e econômico, talvez exista um caminho. E este caminho passa por essa crise ética no mundo. O próprio Erich Fromm, na Arte de Amar, ele nos diz isso, que a estrutura social atual pouco propicia, ele era da escola de Frankfurt, pouco propicia uma coisa básica para a construção dessa nova sociedade, que é o auto-amor, que nos preserva da ansiedade, do burnout, de nos maltratarmos sem termos consciência disso. Fromm diz em O Medo à Liberdade, que é um outro livro sensacional dele, que essa sociedade que tempo é dinheiro começa lá atrás, na Idade Média, no século XVI, os feudos vão se abrindo a comercializar com outros e a partir disso acaba a concepção de que não fazer nada pode ser bom. O ócio criativo do Domênico de Masi, porque nós precisamos de maturidade espiritual para enfrentar este mundo e principalmente para nos colocarmos favoravelmente a um novo mundo que se aproxima, onde nós vamos deixando de lado o velho, vamos deixando os nossos medos e vamos sem medo à liberdade. Para ter amor é preciso coragem. Para ter amor por nós mesmos, para ter amor pelos outros, nós precisamos nos entregar sem garantias, dar sem esperança, porque não sabemos se vamos receber, de que não sabemos se o nosso amor vai produzir um novo amor, mas encontrar essa ânima, não aquela ânima junguiana, que ainda existem restrições recentes sobre a figura de Jung, um dia eu falo sobre isso, mas aquela ânima que é a alma que ama num ato de fé. Aquele que se entrega como Lula se apresentou num ato de fé. Como Jesus na cruz que diz que sejamos perdoados por não sabermos o que fazemos. E no meio de tudo isso, outro dia eu vou falar mais para vocês, porque agora deixa eu só ver meu tempo aqui, eu já estou quase estourando. Eu encontrei um texto, na verdade me indicaram no meu grupo Filosofia em Movimento, tem a Tati, uma moça que é brilhante, tem várias, o grupo é brilhante, mas a Tati é uma das que mais escreve e lê e produz lá dentro. A coordenação da Fernanda Carlos Borges, uma professora também fora de série, que atualmente está aí na Federal de São Bernardo, e ela mandou um texto do Serge Latouche, não sei se eu pronunciei certo o francês, eu também não falo, sobre convivialidade e decrescimento. E nesses do IHU, onde está o Faustino Teixeira, e neste texto dele, ele vai falando justamente do que nós estamos conversando aqui. Deixa eu pegar as anotações aqui que eu fiz do texto. Ele vai falando de uma sociedade que pode parar o crescimento que favorece o capitalismo, que favorece essas relações todas que são abusivas, em favor de uma economia civil da alegria, que é uma sociedade em decrescimento. Quando ela consegue entender que o seguinte, que a felicidade vem nessa convivência, nessa questão de nós estarmos no bem-estar, mas não o bem-estar do capital, mas de reencontrarmos a frugalidade convivial. Nessa questão, nós vamos aos poucos reavaliando, reconceituando, reestruturando, relocalizando, redistribuindo, reduzindo, reutilizando, reciclando as coisas. Mas não para cair naquele eco social, naquelas determinações de sustentabilidade que na verdade escondem por trás toda uma questão de marketing. Não. Sair da economia, que é uma religião para estas pessoas e que nos faz produzir, nos faz entrar em burnout, nos faz ter ansiedade,
para nos tornarmos, para nós sentirmos o ambiente, o meio ambiente, as relações como parte de nós, porque aí nós saímos da insatisfação psicológica, da insatisfação generalizada de uma sociedade de crescimento, de uma sociedade de abundância, para nos reencontrarmos nessa frugalidade, nessa subsistência moderna, onde somente o necessário está bem, mas nós nos nutrimos um dos outros. Eu achei isso genial. Mas outra hora eu falo mais sobre esse material, porque agora nós já estamos chegando quase no final. E para terminar, eu queria trazer uma prece. Nós espíritas costumamos fazer preces simples e do coração, mas existe uma coletânea no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, onde tem algumas preces espíritas para algumas situações. E lá tem uma prece que ela diz assim, pelos inimigos do espiritismo, mas na verdade serve por todos os nossos inimigos que nesse momento estão entre nós, né? Principalmente nesse contexto político, social e econômico que nós estamos vivendo. Então ela vai dizer assim, Senhor, Tu nos disseste pela boca de Jesus, o Teu Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que vos persigam. E Ele próprio nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a Tua misericórdia para os que desprezam os Teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz nesse mundo e no outro. Como Cristo, também nós te dizemos, perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Dá-nos força para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé, nossa humildade, seus escárnios, suas injúrias, suas calúnias e perseguições. Isenta-nos de toda a ideia de represálias, visto que para todos soará a hora da tua justiça, hora que esperaremos submissos à tua vontade santa. E no dia de hoje, apesar desse escárnio que nós estamos vivendo, apesar de tudo isso, eu queria desejar a cada um de vocês um dia de alegria, de convivência, de amorosidade e que juntos nós possamos cada vez mais fortalecer essa comunidade pela paz, pelo bem, pela amorosidade, pelo decrescimento dessa economia chamada, dessa religião que se chama economia de mercado. Um beijo grande e nós estamos juntos. Lembrando que a seguir tem Caminhos do Espiritismo. Mais uma vez eu me excedi. Um beijo, gente, desculpe e obrigada. Paz e bem.